Oi, pessoal! Nesse episódio do Basta Sentir Maternidade, vamos falar sobre a espera e as inúmeras tentativas que muitas vezes fazem parte da jornada da maternidade. Quando, mesmo com todos os recursos disponíveis, os meses passam e o positivo não chega, surge a pergunta: será que o desejo de ser mãe se tornará apenas um sonho? Para me acompanhar nessa conversa, eu recebo hoje a Natália Bastos, que é advogada, fundadora do projeto N Tentativas, mãe da Valência, dos gêmeos Carolina e João Francisco, que transformou a sua trajetória em propósito. E o Dr. Luiz Fernando Henrique, médico especialista em medicina reprodutiva e sócio-diretor da clínica Originari, que é parceira e apoiadora do Basta Sentir Maternidade. Nath, Dr. Luiz, obrigada por estarem aqui batendo esse papo com a gente. Obrigada Eu mesmo. eu que agradeço Eu a oportunidade de estar aqui eu que com agradeço o vocês. convite para falar desse assunto que é tão difícil para tanta gente. Então, ter um espaço para falar, que as pessoas se sintam acolhidas é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada e parabéns para você também pelo trabalho, que hoje é o nosso objetivo principal, trazer todas as informações, a história de como tudo aconteceu. Por isso que a gente está aqui hoje. Mas muito obrigada. O que você falou é fundamental, assim, porque realmente esse movimento, a partir do momento que você começa a fazer, você entende a importância dele e como ele não era feito antes, né? Assim, essa dificuldade que a mulher sempre teve em dividir, em ter uma rede de apoio ali para falar sobre a tentativa, sempre foi um tabu. E agora a gente consegue trazer isso à tona de uma forma muito bonita, apoiando, abraçando. Eu acho, Mari, que é a sensação de pertencimento. Porque as mulheres, os casais que estão passando pela infertilidade, eles se sentem sozinhos, só acontece comigo, só olha a mulher grávida passando na rua, todo mundo engravidou tão fácil. Então, se sente realmente menos mulher, menos capaz. Afinal de contas, é o corpo dela que acontece, a gestação. Então, você vê uma comunidade de mulheres falando: eu também tive dificuldade, não é tão fácil assim, igual falam, igual você está pensando também. É uma sensação de pertencimento e fortalecimento. Porque quando você vê que aquela história deu certo, você se inspira também na sua. Com Cada toda história é certeza. única. É. A jornada de cada uma é única, os obstáculos e dificuldades, problemas que virão Sim. no caminho. Mas a sensação de que eu posso também. Foi difícil para ela, para mim está sendo, mas eu vou conseguir também. Então, eu acho que essa sensação de fortalecimento mesmo Sim, e é super importante. através desse abraço, né, você conseguir, trazer esperança para essas famílias, para essas mulheres, acho que é o mais importante também. Mas muito Super. bom. E eu quero agora saber tudo, assim, você, eh, lá atrás, vamos voltar antes da gente explicar todo o projeto, como que nasceu o projeto. Quero saber um pouco como que foi a sua primeira gravidez. Quando você sentiu o desejo de ser mãe, como que começou a tentativa? Mari, casei super cedo e pensei a vida inteira que engravidar seria a coisa mais fácil do mundo. Na verdade, eu tentava sempre evitar engravidar, porque é assim que as mulheres são ensinadas, como evitar uma gravidez. Agora tem se falado sobre a questão da fertilidade, como às vezes não é tão fácil, mas até então era como evitar uma gravidez. E então eu cresci sabendo que eu queria ser mãe, querendo ser mãe e achando que seria muito fácil. Então, assim, eu lembro perfeitamente do dia eu falando pro meu marido: "Vamos começar a tentar? Vamos, tá ótimo". Então, olha, tá ótimo agora, porque daqui 9 meses vai nascer no verão e vai ser ótimo ter um bebezinho no verão, inverno. Então, assim, Começa a fazer até no calendário, né. "Ai, eu exatamente. quero que ele seja", deixa eu pensar, canceriano. É, esse Não vamos mexer com isso não, vamos com sagitária, vai nascer mais no verão, né. eu lembro do frio na barriga. Gente, eu vou parar agora a pílula, quer dizer, vai na mês que vem eu tô grávida. Então, assim, eu não sabia nada de nada. Eu Isso não você sa estava com quantos anos? 22.
22, 23 anos, super Nossa, nova. Eu casei muito muito nova, nova. casei Legal. bem nova. E como escolher um parceiro, bom, aí é outro assunto, mas assim, Uhum. escolher um parceiro é tão importante, Ah, porque com certeza. é uma decisão do casal, né? Infertilidade não é feminina, masculina, eu acredito que seja do casal e como é importante enfrentar isso junto, como é difícil. Mas a história surgiu achando que seria muito fácil, muito nova, até então, sem questão nenhuma, e começou a não acontecer. Então, não, até 1 ano você espera, é normal. Eu falei, gente, mas por que eu vou esperar 1 ano sendo que eu já não tá acontecendo com 4 meses? Posso ver. Eu tinha uma questão de menstruações muito longas, então comecei a ver que Tá. poderia ter alguma coisa. Fazendo exames, tem uma questão da ovulação, mas até então, normal. Até que no exame, para fazer acompanhamento de ovulação, como faz dezenas, encontrei com uma médica, são aquelas coisas que a gente não explica. Ela falou, Natália, eu não tô entendendo o que você tá fazendo aqui, porque eu só vejo endometriose. Endometriose, nem sei o que que é isso. 2011 isso. Nem sei. Olha, cólica, falou uns sintomas, não tenho nada disso. Nem sei o que que é cólica, nunca tive. E ela falou, bom, mas eu sou especialista, eu só vejo isso. Então eu vou ter que ver. Posso ver? Posso. Na hora que ela colocou para começar o exame, ela viu que eu tinha endometriose. E aí começou a minha jornada toda, descobrindo o que que é endometriose, o que que ela afeta no corpo da mulher. E, e começou a minha jornada toda nas tentativas. Foram 7 anos de E aí tentativas. foram Foram 7 7 anos de anos. tratamento mesmo, assim, Então eu não você estava parei. praticamente já com 30. Não, foi antes, porque eu comecei com 20, 23 anos, né, 22, Hã. 23 anos, e aí operei. Porque aí eu descobri Uhum. endometriose, falou: "Desse jeito você não vai engravidar nunca, você tem, endometriose profunda, E então você tá tinha no dor? intestino", nenhuma dor, Ela era completamente. silenciosa, Mas 20 a 30% das mulheres que têm não sente endometriose nada. não têm sintomas. Um dos sintomas é a infertilidade, né? 50% das mulheres que têm endometriose, de modo geral, têm infertilidade. Então, talvez, né, a manifestação, tirando os focos de lesão, Sim. clínica seja essa, né? Então, Ah, como tá. não tinha É. as outras questões, nunca foi aventada essa possibilidade. E eu tinha no útero, nos ovários, trompa, bexiga, intestino, Tá. reto, Nossa, infestada de endometriose. Fiz uma cirurgia, que foi uma cirurgia super difícil. Tive uma intercorrência, séria na cirurgia, fiquei internada muitos dias. você fez Então, por laparoscopia? Laparoscopia. laparoscopia, só que foi difícil porque, é uma cirurgia delicada, né, doutor. É Sim. uma cirurgia, difícil, delicada, foram um período difícil. Tive sepsemia, enfim, Ah, é. fiquei Tá. bastante tempo internada. E quando passou isso, falei: "Bom, meu problema era endometriose, não tem mais endometriose, acabou". E não, e aí continuou. Então, assim, eu comecei os tratamentos aí. E fui pra FIV direto, porque já não tinha como, e fiz, 4 FIVs aqui no Brasil, não deram certo nenhuma. Então você se pergunta muito: "O que Nossa, que tá acontecendo?". você chegou a colocar Eu fiz quantos 4 embriões? 4 transferências, eu fiz transferências? 4 transferências, 4 processos todos, né, de retirada, toma os hormônios, faz tudo, faz a transferência, e simplesmente não vi um positivo. E nessa época eu lembro quando terminou a segunda transferência, foi o meu segundo negativo, eu falei: "Eu não vou passar de 3". Porque 3 é um número muito importante na minha cabeça, né, A naquela gente é, vai criando. a gente vai mudando, vai É. criando as coisas, né. 3 é muito. Eu não Uma pessoa que é tricampeã, ela é muito boa. Ninguém repete 3 vezes sobre mim. Sabe, eu tinha esse número 3, falei: "De 3 eu não vou passar". E eu fazia acompanhamento, comecei com terapia, e aí minha terapeuta, né, falou: "E se não der certo na terceira? Você está colocando tanto, não passo da 3, não vou passar. E se não passar?". Falei: "Ah, é". Aí eu vejo o que que eu faço. É. E realmente passei várias, aumentei muito o número. Mas é isso, a gente vai se descobrindo no caminho também, sabe, Mari? Eu acho que é isso, a gente acha que a gente aguenta até um certo ponto. E a gente se descobre muito mais forte, muito mais, eh, cheio de vontade, muito mais resiliente. A gente aguenta mais. Você acha que faz sentido eu explicar um pouquinho o que que é Sim, isso que eu ia endometriose? perguntar, É. pra gente começar dessa explicação de O pacientes que é. chegam com endometriose. Endometriose é uma doença benigna, né, que é o endométrio, que é a camada interna do útero que menstrua todos os meses, né, são as células que compõem
o material da menstruação. E o local correto, né, onde elas devem ficar é na parte interna do útero e elas que vão receber um embrião, no caso de uma gravidez. Só que mais ou menos 10 a 15% das mulheres que estão em idade reprodutiva, essas células resolvem grudar em outros locais, geralmente da pelve. Então, como ela falou, no ovário, às vezes fora do útero, no intestino, na bexiga. Em casos extremos, eu acompanho uma paciente, ela tem endometriose no perto do pulmão. Ela tem dor, né, quando menstrua tem dor torácica, então, mas isso é casos extremos. Geralmente na pelve, é uma doença que às vezes não causa sintomas, ela é silenciosa, mas ela gera um processo inflamatório na pelve, aderências entre os órgãos ali, que muitas vezes provocam cólica menstrual, dor na relação sexual. Se você tem um foco importante na bexiga, no período menstrual, dói para urinar. Por quê? Porque quando tem a menstruação pelo útero, também tem uma menstruação lá dentro da barriga. Tem um sangramento lá que gera dor, muitas vezes. Então os sintomas são muito dependentes do local onde esses focos se implantam. E uma outra consequência, então, fora a dor na relação, a cólica menstrual, é a infertilidade. Modo geral, porque a infertilidade acontece justamente por conta dessas alterações anatômicas, né, então, por exemplo, o ovário, né, tem que ter a tuba ali próximo para poder ter ovulação e a captação, né, a quimioatração do óvulo pela tuba. Mas muitas vezes na endometriose essa tuba está aderida num local super distante do local de origem onde ela deveria estar. E consequentemente o óvulo não vai entrar na tuba. Esse sangramento que acontece lá dentro da pelve, isso tá pensando em gravidez natural, né. Esse sangramento que acontece lá dentro da pelve gera um processo inflamatório também. Daí o embrião, ele precisa crescer, se desenvolver num ambiente não muito saudável. Também a gente acredita que isso tem impacto. Daí tem várias outras teorias que, o endométrio, isso a gente já não acredita tanto. Tópico, endométrio que está lá dentro do útero, da mulher que tem endometriose é um pouco diferente da mulher que não tem, isso possa também vir a ser um problema, mas basicamente é isso, é inflamação e alterações anatômicas. E 50% das mulheres, 40 a 50, que têm endometriose terão alguma dificuldade para engravidar. E muitas vezes é isso, assim, ela não tinha nenhum sintoma, foi um achado de exame por causa né, da infertilidade, das investigações. O que que a gente sabe hoje? Ela operou faz tempo e até hoje isso é questionado, a gente nos congressos discute, muitas vezes a gente precisa operar a endometriose e a cirurgia ela é ótima para melhorar a cólica menstrual, para melhorar a dor na relação. A gente não sabe o quanto a cirurgia ajuda a engravidar naturalmente. Então, uma pessoa assintomática e dependendo dos locais, né, dos focos, muitas vezes você não precisa operar, né, dá para acompanhar, uma vez por ano vai precisar fazer ultrassom, Sim. ressonância, os exames para acompanhar a evolução, né, dessa condição, mas a cirurgia não necessariamente ajuda em uma gravidez natural ou por fertilização in vitro. Mas às vezes a gente tem que operar porque a doença está evoluindo, às vezes pode obstruir um ureter ou dobrar um intestino e virar uma urgência, daí tem várias, né, mas basicamente é isso, é uma doença que geralmente tem sintomas, ela é benigna, e o principal sintoma dentro desse nosso ambiente é a infertilidade. E quando a gente pesquisa, né, a gente atende um casal que tem infertilidade, e a gente procura endometriose, a gente também encontra em 30 a 40% das vezes. Então é algo que a gente tem sempre que estar muito atento a isso. Sim. E Eu operei há muito tempo, não estava tentando engravidar, já tem anos isso. Eh, eu tinha que retirar a vesícula, hum, e aí quando a gente foi fazer todos os exames de imagem, o meu médico descobriu que tinham pontos de focos de endometriose. endometriose, tá. Ele falou: "Vou aproveitar que eu já vou estar ali com o Você tá robozinho, Já vou é, aproveitar. e já vou e tirando retira esses tudo". focos. É. Então ele fez essa limpeza, Tá. o que eu acho que me ajudou também muito depois no processo, porque provavelmente eu teria que voltar para uma cirurgia para poder tirar, É difícil, dependendo. Mas muitas toda vezes hã, eu quando eu estudei, assim, lógico, depois que você vai passando sim. né, você começa a abraçar aquele universo que você É, é. tá, para tentar ter um entendimento maior sobre o seu caso.
essas inflamações, no geral, elas prejudicam muito, né? O Pensando em gravidez natural, sim, né, e provavelmente por isso que existe a dor, por isso que as alterações anatômicas vão acontecendo, a tendência, né, uma mulher que tem endometriose, é que isso seja muitas vezes ela evolui e vai piorando, né, ao passar do tempo. A diferença é que na fertilização in vitro, o embrião ele não cresce dentro daquele ambiente, né, na verdade você Sim. você tira o óvulo, o espermatozoide forma, a incubadora que a gente tem no laboratório é uma grande tubo uterina, né, que cultiva esses embriões por 5, 6, 7 dias, e daí a gente pula toda essa etapa em que esse desenvolvimento acontece na pelve e já coloca o embrião dentro do útero. Então, eh, quando a gente compara mulheres que têm endometriose e infertilidade, por isso acabam indo para uma fertilização in vitro, das mulheres que não têm endometriose, quando a gente tem a mesma idade e o mesmo número de óvulos, a chance de sucesso é a mesma, entendeu? Então, não Sim. necessariamente a endometriose vai impactar negativamente a chance de gravidez, né? Sim. O problema é que a endometriose muitas vezes diminui a reserva ovariana, ou seja, a gente trabalha com menos óvulos. E daí isso sim impacta. Então, quando você perguntou da inflamação, a inflamação sim é ruim, mas talvez mais pela redução de reserva ovariana do que, putz, agora é uma gestação que vai ser mais difícil, de alto risco. De modo geral, não. De modo geral, uma vez que engravida, acho que vai bem, não sei a tua história, Não depois você vai foi, contar não pra foi tudo gente. bem. E aí na quarta tentativa Não, continuou sendo negativo. é? Continuou negativo e aí eu fui descobrindo outras questões. Outras questões, inflamação nas trompas, chama hidrossalpingite bilateral, Tá. enfim, outras várias coisas. E aí eu fui fazer tratamento na Espanha. E aí eu fui pra E Espanha, você operou de novo da hidrossalpinge? eu fiz. Operou. Aí teve que tirar as tubas Tive, uterinas. na verdade eu não tirei as tubas, ela fez um procedimento que Clampeou. exatamente, fez um processo e Isolou as isolou as trompas. Porque como eu tinha passado pela cirurgia de endometriose, estava todo mundo muito com ressabiado, medo digamos de assim, te comigo entrando numa cirurgia de novo, qualquer que seja. Então, ela fez isso. E fiz outros procedimentos, mas lá eu lembro que eu pensava muito assim: por que, que eu tô passando por isso, né? O que, que tá acontecendo? Né? Todo mundo fala que eu sou nova, que eu vou engravidar, que é super fácil, e por que não tá? Então, eu perguntava muito, me questionava muito o que estava acontecendo para ser tão difícil. Eu pensava que, bom, tudo que eu passei da cirurgia, tudo que foi difícil e todas as 4 negativos que eu já tive, iam acabar logo, e não foi bem assim. Então, o processo todo foi muito emocionalmente desgastante, mas, eu tinha muita certeza que eu queria continuar. E aí na sexta transferência, eu tive meu primeiro positivo. E aí foi uma alegria na sexta transferência. E aí foi uma alegria, eu contei pra todo mundo, contei pra minha avó, e foi um momento de muita alegria. Eu falei: "Não tem como dar errado", porque eu já passei, já tive 5 negativos, agora é o primeiro positivo que eu tenho. Mudei, fiz cirurgia, fiz tudo o que podia, e aí depois nos outros ultrassons já viram que não tinha se desenvolvido, e aí foi um aborto, e aí foi muito difícil, porque eu nunca imaginava que também pudesse acontecer. Na verdade, eu imaginei que a FIV você engravidaria na hora, eu não sabia que poderia não dar certo, não sabia. Então foi um processo de aprendizado muito grande. E passei então por esse aborto, eh, fiz de novo, mais um Quanto tempo tratamento. depois? Mas eu não esperava muito não. Eu fui, eu lembro que um médico virou pra mim e falou: "Até quando você vai, Natália? Porque assim, você já fez todas as cirurgias que falam, você faz. Tudo que sai de medicamento, de hormônio, de tratamento, você fez. A medicina está sempre evoluindo. Qual vai ser seu limite?" Porque Nesse momento você pensou sobre isso? eu levei um susto, primeiro com o médico me falando uma verdade, que a medicina está sempre evoluindo, que sempre tem uma novidade, até quando eu ia seguindo isso. Mas eu lembro que eu parei, eu falei pra ele que naquele momento, falei assim: "Quando eu vou parar, eu não sei, mas agora não é o momento ainda, porque eu ainda tenho um gás pra ir. Porque eu ainda tenho um gás, eu tenho, eh, casada com uma pessoa que é muito parceira, e desde o começo ele deixou muito claro que a gente já era uma família.
Assim, eu tinha a segurança de que, eh, ele ia me apoiar. Então isso é muito importante, eu acho, ser falado. Ele ia te apoiar tanto numa decisão quanto em outra. Exatamente, nas 2. Então isso eu acho que tira um peso, porque eu tive, como todas as questões, apesar de falar que a infertilidade é do casal, mexe quando é só sua, né. Então Uhum. assim, eu mexia muito comigo, a questão de todas as questões e tudo que tinha que ser feito comigo pra fazer uma coisa que é tão natural, a pessoa nasce, cresce, Se gera, morre, reproduz se reproduz e Reproduz e e morre, morre. morre, segundo a É, né. lição de A biologia que lição a de gente tem biologia que a lá na gente fala escola. assim: "E onde que tá essa lacuna aqui que eu não consigo gerar, que não vem?". Mas eu tenho ele, que é uma pessoa que foi sempre de muita fé, muita tranquilidade, muito tranquilo, pela fé, né, a fé ajuda sim. nessas horas. Então, e falar: nós já somos uma família. Então, assim, os filhos se virão. Quando virão, virão para colorir a nossa vida. Mas eu e você, nós já somos uma família. Então, foi muito importante para mim isso, assim. Foi por isso que eu fui mais. E aí eu fui para a 7ª vez, para a 7ª transferência. Em que ano Eh, que foi isso? Desculpa, a 7ª a transferência? 7ª transferência foi em 2014, 2015, Tá. por aí. E eu lembro que todas as vezes que eu fiz a estimulação, eu tinha muitos óvulos, e nunca deram certo. E a outra vez teve o aborto. E aí, quando eu fui fazer, eu tive que fazer de novo o procedimento, eu tive 5 óvulos. Eu lembro que eu chorava e falava assim: "Não é possível, 5, se não deu com 14, com 20, com 5, não Nossa, é esquece". muito É desgastante muito esse desgaste processo. esse Eu tô pensando processo. a quantidade de Não, tentativas. e a gente tentar se encaixar em números, né. Porque, É. assim, o que que são, né, assim, assim, eu não tive com 20, vou ter com 5. Eu lembro quando eu saí do procedimento da Da captação coleta de da coleta ovos, dos captação, ovos, da tá certo. captação, a médica falou: "Esquece, você tem 3". Falaram 5, mas 2 estão É. capengas é uma forma de dizer assim, 2 estão fraquinhos, não vai dar, você tem 3. E aí ela falou: "Mas a embriologista quer esperar mais um pouco". Uhum. Então congelaram 3 que estavam maravilhosos, não fiz análise genética nessa vez, porque da outra vez eu fiz e acabou que teve o aborto, Tá. então mudamos algumas coisas. Congelou 3 maravilhosos ali, aparentemente, e os 2 fraquinhos. Fiz a outra transferência, coloquei os 3. Colocou Sem 3. análise Coloquei sem genética, análise tá. genética, Você lembra que se eles tinham 5 dias de vida? eles tinham, sim, eles tinham Eram 3 dias. blastocistos? Blastocistos, todos Blastocistos. blastos, Então, todos 5 blastos. dias, tá. E aí coloquei os 3, falei: "Bom, agora vai dar, né". Os 3 ótimos, que a médica falou que eram maravilhosos, negativo, meu beta deu 0,0. Falei: "Gente, não é possível, o que que acontece se não deu com esses 3? Esses outros 2 que estão ali". Mas eu lembro que eu pensava assim: "Nossa, ia ser legal se esses 2 dessem, porque, assim, são os que ninguém tá levando fé". Sabe, assim, você fica tentando buscar, né. Eu falava assim: "Nossa, é legal, é uma história Aham. interessante, assim", porque de muita. E aí coloquei os outros 2 que estavam se desenvolveram mais devagar, a nota era mais baixa, não sei o quê, e veio a minha filha, Olha. que se chama Valência, pela cidade na Aham. Espanha, e foi assim, eu nem acreditei, na verdade. Eu passei a gravidez toda, porque foi uma gravidez maravilhosa, eu não senti nada. Nasceu de 39 semanas, foi incrível. Eu falei: "Tá aqui mesmo, né? Aconteceu". E hoje, quando eu vejo, depois eu fiz de novo o tratamento, tudo de novo, e tive os gêmeos, a Carolina e o João Francisco. E aí já vieram mais fácil, foi logo depois. Até hoje, assim, eu olho pra eles e falo assim: "Aconteceu mesmo. Eles estão aqui, eles são meus. Como valeu a pena". E quando eu olhei pra Valência, que foi a primeira, foi a primeira sensação, assim, que eu tive, foi assim: tinha que ser ela mesmo. Quando eu peguei, assim, eu lembro da sensação de beijar ela, assim, quando ela nasceu, assim, não, os outros vieram pra ajudar aqui, mas, assim, era ela que eu tinha que encontrar, e assim como a sensação que eu tenho com a Carolina e com o João Francisco, que eram eles que estavam ali reservados, por algum motivo. Eu e meu marido tivemos que passar por esse Por processo toda essa todo, jornada. mas eram eles ali. Quando eu vejo, eu falo: "Nossa, como vale a pena tudo. Passaria de novo". Mas é muita
É muita força mesmo. E força, Sim. força de vontade, controle emocional, porque é uma busca extremamente difícil. E além disso, além de você lidar com o seu emocional, a mulher ela tem que lidar e equilibrar pratinhos de uma família inteira, do marido, da família inteira, colocando aquela expectativa, né, que não é só a sua expectativa, é a expectativa de um todo. Não teve um momento que você falou assim: "Ah, quer saber? Eu vou é Vou viajar, viajar. eu vou é tomar um drink e Quer saber? não, Chega, ó, tem dó, chega". deu. É, não, Não não teve. teve. Não teve nenhuma vez, assim. Teve uma hora que eu comecei a ficar difícil de lidar com a expectativa do outro, porque a minha tem uma hora que você fica com a casca um pouco grossa, assim. Tá bom, não deu certo, mais um beta. Ficava arrasada, chorava. Lógico, Mas é. assim, você também vai ficando um pouco mais Cascuda. cascuda, porque hoje não é o primeiro que eu tô vendo. Foi o quarto, quinto, passei por um aborto, né? Então, assim, você vai ficando mais. Exatamente, com a casca mais grossa. Lidar com uma expectativa era mais fácil, porque assim, sou eu comigo mesma, né? Então eu sabia as coisas que me acalmavam, sabia as coisas que me fortaleciam. Eu sabia me acabar, mas depois me reconstruir para seguir. Mas lidar com a expectativa do outro é muito difícil. Porque o outro, primeiro que não quer te ver sofrer. Então as pessoas falavam, deu, chega, você tá ficando doida, você não para de tomar hormônio, você não para, você fez um procedimento, você fez uma cirurgia. Então teve uma época que eu falei para os outros que eu não estava mais fazendo. Então eu falava, ai não, agora chega, realmente vocês têm toda a razão. É uma loucura E mesmo. foi passando por isso sozinha, Fui você e só seu eu e marido. ele. E foi. Cada pessoa É mais entende de uma fácil, forma, mas eu achei talvez, mais né? fácil, É. porque é uma falta total de intimidade. Assim, eu comecei a me sentir nas perguntas carinhosas, nas preocupações verdadeiras das pessoas que amam, que nos amam, mas você começa a se sentir, gente, vou ter que dar de novo a notícia que não deu certo, vou dar de novo que eu não conseguimos, de novo. Então, e a sua intimidade fica aberta, você fica um livro aberto. Todo mundo sabe quando você fez a transferência, todo mundo sabe que 12, 14 dias vai sair o beta. Comecei a me sentir muito Exposta. exposta. Então, esse recolhimento me fez muito bem, porque aí ninguém sabia, a gente lidava, se recompunha e pronto, e bola que segue. Então, quando a Valência deu positivo, o positivo sair, ela se desenvolvendo, eu só tive coragem de contar com 3 meses também, porque dá medo. Sim. Mas eu passei falando para os outros depois, ai não quero mais, vocês têm toda a razão, vou férias, não quero mais saber. Daí E ela tava volta lá com, e daí ela fazendo. volta com gêmeas. Oi, Só a gente. gente, tem aqui 2. Mas é um processo, assim, e foi um processo de transformação total, assim, não tem como você sair a mesma pessoa que você entrou, né, no processo. Você é jogada nesse mundo da infertilidade, nesses nomes, nessas datas. Você não é mais dona da sua agenda, né. Lembra que eu tinha que tomar medicamento, como que eu vou fazer pra viajar, intramuscular, quem vai me aplicar, e tudo isso. Então, mas eu acho que o grande, questão que mudou tudo foi quando eu parei de entregar para os outros a responsabilidade, de quando eu ia fazer, o que que ia acontecer, até com os médicos, falando aqui para o médico, eu me sentia muito, não acuada, mas assim, ele que estudou, ele vê isso o dia inteiro, o médico que sabe, como que eu vou indagar, como que eu vou perguntar. E aí quando eu cheguei para minha médica, que eu acho também que é super importante quando encontro um médico parceiro, acolhedor, que é assim, junto, foi o meu corpo, eu entendi o que eu sentia, vamos tentar fazer isso. Eu fiz mesmo um mapa, eu escrevi tudo que eu tinha feito todos os anos, fiz um mapa todinho e cheguei para ela e mostrei. Falei assim, olha, é isso aqui que eu fiz, é isso aqui que eu imagino, é isso aqui que eu gostaria, né? E ela, tá certo, vamos fazer isso aí. E foi, mas eu acho que foi uma questão de a história é nossa, né? A jornada é nossa. Então, assim, não ter medo de enfrentar. O importante é saber com o que você vai lidar. Sim. Mas sabendo é você se tornar ativa E o nessa que você jornada. quer, né? O que você quer, ou até onde você vai, até Seu onde o seu limite. limite. E o limite pode ser daquele dia, né? Aham. Foi aquilo que eu falei. Eu falei, não vou passar de 3 de jeito nenhum.
E aí, de repente, você teve E coragem qual o problema? e força, conseguiu força para continuar mais um pouco. É isso mesmo, a história ela é pessoal, ela é individual e você precisa abraçar aquilo que faz sentido para você. E sabendo o que que você quer, qual que é o seu topo da montanha ali, né, pra você fazer que nem o alpinista, vai subindo, vão acontecer coisas ali no meio, mas eu vou devagarzinho porque eu tenho um objetivo. E esses limites que a gente acaba vendo no dia a dia, é muito comum, os casais, né, eles colocam esses limites ou essas expectativas de números de óvulos, tudo, mas depois que algum fato acontece, né, teve um resultado negativo, por exemplo, essa pessoa aqui, ela é um pouco diferente de um mês atrás, né, ela passou Uhum. por aquilo, vai digerir toda aquela informação e muda o limite, É ou totalmente elástico, né, e a gente vai ter que ir é, aprendendo e lidando é, e muitas vezes, né, nessas jornadas todas, eu acho que você não estaria aqui se não fosse todo esse teu Com caminho também, certeza. acho que seus filhos tiveram até um propósito antes de nascerem, depois você vai contar aí né, o trabalho que você tem. Eh, mas é isso, assim, você começou de um jeito e se tornou uma pessoa totalmente diferente totalmente pela diferente, jornada e foi exatamente. descobrindo a ponto de chegar um momento de você poder discutir com o teu médico, daí eu acho que o papel do médico é falar: "Ó, isso aqui é ruim, isso aqui vai te fazer É, mal, esse aqui exatamente. faz todo sentido, É, vamos por aqui", né. exatamente isso. Mas essa E essa parceria É médico-paciente, não, é ela é é ela é fundamental. fundamental, fundamental, é fundamental. fundamental. Você saber que você vai poder expor, porque a gente, Uhum. conhece muito daquilo dali que a gente tá vendo, né, obviamente, assim. Mas é de ter um médico que vai escutar e falar: "Tá bom, isso daqui", exatamente o que você falou, "faz sentido, não faz, Sim. vamos fazer Essa dessa relação de de confiança também, né, confiança". porque é isso, você além de estar exposta, você precisa de alguém, que no caso, seu médico, você vai confiar para apontar os caminhos e ele falar: "Vamos por esse, é melhor esse", e você se abrir para aquilo também, falar: "Não, eu confio nessa pessoa". Então, quando você encontra é muito importante, quando a pessoa encontra o médico, que ela consiga ter essa relação, é isso, vai fundo, porque talvez seja o principal. Eu acredito que muita coisa, até a maioria, começa aqui, ó, a nossa cabeça, ela direciona Ela direciona tudo da tudo. nossa vida, O sabe. A ponto que a gente gente vê, né. a gente vive ou o céu ou o inferno dependendo dos nossos É, pensamentos. É, o Totalmente. ponto que você deseja enxergar, como que você vai contar aquela história. É. a gente sofre muito mais com a nossa imaginação do Do que que com a Com com a é realidade, realidade. né. isso. Mas Sim, uma sim. coisa que Ok. que vocês estão falando que me veio aqui à cabeça é isso, como você olha o ponto. Eu lembro quando eu tive esse aborto e o e-mail que a minha médica me escreveu na época era e-mail, né, que ela falou é assim: "Eu sei que você está arrasada, mas estamos mais perto do que antes, porque agora você engravidou". Então assim, Sim. aí isso eu falei: "Nossa, vou olhar agora para esse foco". Meu Copo corpo meio cheio entendeu ali. por semanas o que que é uma gestação, ao invés de ficar triste pelo que tinha acontecido, sofri, chorei, mas pronto, agora isso aqui vai ficar no espaço e eu vou pensar, meu corpo entendeu e ele vai entender novamente. Então é isso, como a cabeça É tudo. vai ajudando a gente a sobreviver, A talvez, sobreviver. a respirar no meio Ai, dessa confusão toda. doutor Luiz, quando que vem, esse diagnóstico de infertilidade? Tanto da mulher, quanto do homem, quanto do casal? O então, quando a gente olha para o livro, né, em uma situação mais engessada ali, casais com menos de 35 anos estão tentando engravidar, ou seja, não estão usando preservativo, nenhum método contraceptivo, pílula e etcétera, por 12 meses ou mais, acaba acendendo uma luz, ó, aí talvez exista uma infertilidade ou uma subfertilidade. E se a mulher, principalmente, tem mais de 35 anos, a gente espera 6 meses. Aí você fala: "Putz, mas por que na pessoa mais velha menos tempo?" É mais no sentido de não perder tempo, né, porque a gente sabe que existe um conceito chamado reserva ovariana, que tem a ver com quantidade e qualidade de óvulos, e principalmente a qualidade dos óvulos vão diminuindo de forma mais acelerada após os 35 anos. Então, depois dos 35 anos, a gente não pode ficar perdendo muito tempo e às vezes vale a pena investigar, checar se está tudo bem. Então, a Natália comentou que
mesmo ela aos 23, 24 anos, tinha ciclos menstruais muito longos, né. Então esse é um sinal de alarme, né, que mesmo às vezes antes de começar a tentar engravidar, às vezes vale a pena bater um papo com um ginecologista ou até com um médico, né, que trabalha com medicina reprodutiva, para orientar, checar se está tudo bem, ver o que que a gente pode fazer, às vezes, com tratamentos de baixa complexidade, que às vezes é uma indução de ovulação com comprimidos, um acompanhamento de perto, porque, teoricamente, em 12 meses, o ideal é que a mulher tenha mais ou menos 12 ovulações, e a gente sabe que 80% dos casais vão conseguir engravidar nesses 12 meses. E se não engravidaram, daí sim a gente precisa começar a investigar tudo. Mas se o casal tem um pouco mais de idade, a gente não espera tanto, porque essa espera Espera pode prejudicar 6 a chance. meses. 6 meses. E a mulher com menos de 30, Menos de 35, 12. com menos de 35, 35, 12 12 meses. meses. Desde que Certo. ovule regularmente, não tem alguma Uhum. outra condição de saúde que chame atenção, às vezes vale a pena, né, investigar um pouco, às vezes até antes de tentar, né, mas é isso. E você comentando, né, assim, um outro ponto, acho que tem 2 pontos interessantes dentro dessas histórias. Um é o quanto a medicina mudou, né, a medicina reprodutiva. É cada vez mais raro a gente ver histórias como a Natália, porque a gente consegue hoje em dia testar geneticamente os embriões, então é muito mais comum, às vezes, a gente não ter transferências de embriões, porque a gente sabe que é um embrião que vai evoluir para um aborto, ou a gente sabe que é um embrião que não vai evoluir, né, e vai ter um teste de gravidez negativo. Tanto que a gente coloca hoje praticamente sempre um embrião por vez, porque é um embrião que tem 70% de chance de gravidez, e é muito raro ter gestação gemelar, né. Eu mesmo já transferi 3, 4 embriões, Uhum. você reza para ficar um Pra só, no máximo é, 2, mas porque os embriões tinham 30% de chance de implantação. Sim. Então E hoje com essa transferia muito com evolução essa toda, evolução tecnológica mesmo, sim. de indução, a gente acaba oferecendo tratamentos com mais segurança até. Sim. Isso é interessante. É isso, a gente tem muito mais conhecimento dos embriões Uhum. e acaba tendo, né, mais Mais segurança nesse segurança. sentido, transferir embriões com uma chance muito maior de sucesso. Eh, E com o teste genético, que ele não é necessariamente obrigatório, né. não, existem alguns testes possíveis, a gente muitas vezes hoje testa os pais para procurar doenças recessivas, então casais com um risco aumentado de ter filhos com alguma doença rara, mais recessiva, né, quando os pais têm mutações pontuais que são totalmente assintomáticos. E imaginar que, né, 99% dos pais não tem nenhum fator de risco adicional, a gente consegue olhar no embrião se ele tem alguma síndrome de Patau, Edwards, síndromes que a gente sabe que são graves. Ou a maior parte das alterações são alterações cromossômicas que evoluem para um aborto. Então 90%, 85 a 90% das perdas gestacionais no primeiro trimestre acontecem porque o embrião tinha algum erro ali, não é nada que ela poderia ter feito de diferente, não é nada que, seria evitável. Nenhum Sim, médico: "Ai, usa sim. tal remédio", É. não. 20% das mulheres, 25 vão passar por uma perda gestacional ao longo da vida. E a gente é muito limitado o que a medicina consegue fazer nesse sentido. Na fertilização in vitro, sim, a gente consegue transferir um embrião que a gente sabe: "Olha, esse embrião tem ainda 5% de chance de evoluir para um aborto e não 20, 25", porque a gente sabe que esse embrião é cromossomicamente normal, então ele tem um baixo risco de parar de se desenvolver no Sim. futuro. Então, assim, é interessante ver como de 10 anos para cá Como mudou. mudou, É. né. É lógico que ainda existem histórias, né, que às vezes a gente faz tudo, olha para as tubas uterinas, que essa hidrossalpinge que ela tinha, a gente sabe que atrapalha a implantação de um embrião, são líquidos nas tubas uterinas que, eh, tornam o ambiente lá dentro do útero inflamatório, com um líquido que às vezes varre o embrião lá de dentro do útero. Uhum. Então realmente você precisa ou tirar a tuba ou Pequenas desconectar a tuba, duas. do útero. Então, é super importante ter uma investigação detalhada
Para justamente quando a gente for transferir um embrião, né, se for para uma fertilização in vitro, transferir com o máximo possível Sim, de chance, né. sim. E que história. Não, que história. E Nath, como que dentro disso tudo que aconteceu, quando é que surgiu o seu projeto, o N Tentativas, que eu amo esse nome, porque para mim o N Tentativas, por mais que a gente fale: "Nossa, você não sabe, N É. tentativas de tal coisa", é muito o seu nome, Mas né, foi Tentativas foi da Natália. mas mas foi total isso, assim, eu sempre brinquei que eu sou péssima pra nome, assim, então nome de Hum. boneca eu sempre copiava das amigas, nome de cachorro era sempre minha irmã que dava, e minha irmã, trabalha com numa agência de publicidade, eu falava: "Paula, eu preciso de um nome", e aí eu falava uns, ela: "Não, não, você pode mais que isso, Nath, você consegue mais". E aí um dia no banho, é sempre assim, no banho eu falava: É, "Gente, Natália, Nath, uma coisa que acontece muito, como que eu falo?". Eu falo: "Gente, eu falo N, eu uso muito, eu fiz N aham. vezes, E eu sim, comi, né, tudo eu uso N". Eu falei: "Nossa, vai ser N tentativas, o N de Nath", mas começou Nath, como que as pessoas me chamam, aham. e aí no banho eu falei: "Nossa, N tentativas, E é o quando meu nome". foi? As crianças já estavam com Começou com a ah, Valência. O começou que com aconteceu, ela. Mari? As pessoas souberam da minha história, assim, amigas de amigas começaram a passar pela história e falava assim: "Uma amiga minha tá passando por isso, eu não sei o que falar pra ela. Você fala com ela?". Aí eu ia lá, conversava com ela. "Olha, a prima da minha amiga, não sei o quê, precisa falar com alguém". Eu: "Fala, falo". E um dia eu falei: "Gente, quer saber? Eu gosto de ler muito, vou começar a colocar isso no Instagram, no N ten vou criar um N Tentativas, vou começar a escrever ali, porque eu posso atingir outras pessoas que eu não conheço, posso falar mais". Então, Uhum. para tentar ser um colo, um acolhimento, falar assim: "É difícil mesmo, eu pensei diversas vezes que não ia dar certo, olha aqui, eu tenho a Valência", porque ainda tinha só ela, né. E aí foi isso, assim, nessa ideia de ajudar, de mostrar que é difícil mesmo, porque muitas perguntas que eu tinha na época e que eu vejo que as pessoas têm até hoje, e muitas falaram comigo, é assim: "Não é para ser. Se tá difícil assim, é porque não é para ser. Deus não quer, ou é porque eu não sou boa, ou é porque eu fiz alguma coisa, eu mereço passar por isso e não é para ser". Então eu lembro que isso tinha muito em mim, e eu comecei a escutar muitas pessoas estavam passando, falando a mesma coisa. E eu queria mostrar que é para ser. Se você até onde você desejar, né. E que as histórias que os nossos filhos, eu acho que a mais importante que eu queria passar era, que eu sempre quis passar, é que os filhos, eles virão da forma como eles tiverem que vir. Pode não ser do jeito que você programou, pode não ser da forma que você imaginou, nem no tempo que você imaginou, mas existem muitas formas de exercer a maternidade. E cada vez mais. Mas era isso, era falar assim, eu também duvidei, mas se eu tivesse parado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, quinta, sexta, sétima, foi na oitava que veio. E depois na nona. Eu não teria tido se eu tivesse parado. Então, o que eu quis mostrar no Instagram, contando um pouco, era assim: é normal você se sentir desse jeito, mas não é que não é pra ser. Então, foi essa ideia. Então, surgiu o N Tentativas dessa ideia de tentar ajudar mais, encontrar essas mulheres que estavam passando pelo que eu passei. E aí surgiu o projeto N Tentativas. Foi o desenrolar do Instagram. Tem quantos anos? O projeto N Tentativas começou em 2019, Uhum. porque a nossa família tem uma ONG, o Instituto Maragata, que ajuda crianças, focado em ajudar crianças. E o meu marido, mais uma vez ele, teve a ideia assim: "Nath, vamos ajudar mais, porque é muito fácil escrever ali, tenta mais uma vez, faz de novo", mas a questão financeira é um limitador. Sim, porque é caro, né, Os o todo tratamentos são o caros, tratamento. então, a gente pode ajudar mais. Então surgiu o projeto em tentativas que hoje eu vejo que eu tinha que passar tudo isso para acontecer esse Com toda projeto, certeza. porque é uma alegria, assim, eu não tem E nem como realizar é os uma sonhos, ajudar a realizar e esses realizar o sonhos. meu. Sim. Eu me vejo em todas que me escrevem, porque eu passei, se não passei igual, passei parecido, a gente Uhum. sabe como que é, onde dói, né, a dor é a mesma. Então, das todas as vezes que eu perguntava por que que eu estava passando por isso, porque estava tão difícil, o que que eu tinha que fazer com tanta dificuldade que eu enfrentei, cada hora parecia que tinha Uhum. um obstáculo novo que eu não imaginava, era por isso.
E hoje, através de doações, Doações, Mari. vocês conseguem fazer um banco dessas doações e dividir para os tratamentos? Isso, a gente paga tratamentos de reprodução assistida a casais de baixa renda. Sim. Então, por Como meio de como é que a pessoa se cadastra? tem no meu Instagram um formulário, as pessoas se cadastram ali, e ali tem alguns dados, como estado, cidade, idade, renda do casal e a história. E se a pessoa tem filhos, não tem, enfim, um formulário básico, assim. E eu leio todos os formulários, e vejo onde que esse casal está, procuro clínicas parceiras, clínicas que entendem esse lado social, e aí a ONG, o Instituto Maragata, ele paga esse tratamento. Então, a gente não paga para o casal não recebe dinheiro, Sim. Paga a paga a clínica, o clínica o tratamento. tratamento. Então, é uma alegria, assim, porque, nossa, é demais ver, Não, assim, quantos casais vocês já conseguiram a ajudar? gente já ajudou 85 casais e Olha agora a isso. gente está indo para mirando nos 200. Olha. Porque agora a gente recebe e assim, a fila não para de É. crescer. Então, Sim. assim, a gente tem hoje mais de 400 casais na fila de espera e é muito difícil, porque Uhum. é muita gente. E a gente depende de doações. Então a fila anda conforme as doações acontecem, Sim. porque E a gente vocês não tem fizeram um como. evento agora A também gente fez um super evento bonito em que Indaiatuba, né? foi muito especial esse Conseguiram evento. arrecadar Conseguimos também. arrecadar bastante. Vai dar para ajudar muito. Essa fila vai Ai, dar que bom. Vai Vai dar andar, uma vai vai andar, andada. vai dar uma Essa andada. fila tem que Essa andar. fila vai andar. E é muito emocionante. As primeiras crianças, já tem 5 anos de idade, primeiras crianças do projeto. Tem agora recém-nascidos que acabaram de nascer, tem 2 grávidas, e eu vou acompanhando tudo. Então, assim, é uma realização ver que as a as a quando nasce uma criança, tudo se transforma, né. Uma mãe, um pai, uma pessoa vira avó, avô, padrinho, madrinha. Então, assim, a sociedade toda se transforma quando nasce uma criança. E dar a chance desse casal tentar uma vez o sonho deles é uma alegria É, Não, legal, total. isso propósito é demais, né. maravilhoso. Parabéns, mil Obrigada. vezes parabéns pelo projeto. E como, a gente vai entendendo, desde que a gente esteja aberto, né, para esse entendimento, para esse processo que é evoluir, viver é você estar em constante transformação, desde que você se abra para que essa evolução aconteça, né. Enxergar o propósito em cada questão da vida, em cada dificuldade. Não é por que eu estou passando, por que não, isso aqui tem algo para me ensinar. Eu estou vivendo isso aqui porque lá na frente a explicação vem. Eu senti muito isso, eh, quando, assim, durante também a mesma coisa, achava que engravidar, sua vida está seguindo, você é uma pessoa saudável. Eu ali, uma mulher saudável, tá tudo certo, trabalhando, eu tive nenhuma grande questão de saúde, fiz a minha carreira, falei: "Agora eu me sinto confortável para engravidar, vou parar de tomar meu remédio", semana que a mesma coisa, né, o A mesmo história é sentimento. sempre assim. Só que isso eu tinha 30 e poucos anos e você estava lá com seus 20 e poucos anos. E, eh, não tinha consciência desse tempo. Eu nunca procurei saber sobre isso. Então, por mais que meu médico ali atrás, meu ginecologista, falasse assim: "Mariana, todas as vezes que você vem para uma consulta para a gente fazer o seu check-up anual, eu te pergunto: "E aí, quais os próximos projetos?". Você coloca aqui na mesa 500, porque a televisão, porque agora eu vou escrever o livro, que agora eu vou mudar para sei lá onde, vou apresentar um programa. Nunca você fala: "Agora eu vou me organizar para ser mãe". Aí eu: "É, mas é que eu vou esperar mais um pouco". Ele: "Tá ótimo, quer esperar mais um pouco? Procura uma clínica para você congelar os seus óvulos". Aí eu: "Tá bom, já já eu congelo". Não dava importância para isso. E quando eu comecei a tentar e vi que o buraco era mais embaixo, eu sempre me fiz essa pergunta, sempre, porque são anos também buscando por esse desenvolvimento pessoal. Então eu sempre fiz essa pergunta: "Opa, não tá fácil isso daqui. O que que isso veio me ensinar? Estou aberta para aprender". Enfrentava outra dificuldade?
Falava: "Gente, alguma coisa tem um propósito nisso daqui". Então eu fui me abrindo para que aquilo aparecesse. Até o momento que você foi no workshop, lembra? Não, foi muito E você legal. lembra que aquele era um workshop do Basta Sentir, Foi só muito contando para o legal. doutor Luiz, que eu fiz para o meu outro projeto do Basta Sentir, que é de desenvolvimento emocional, de você saber o que você quer, que eu escrevi o livro em 2020. Mas com o tema maternidade. E eu fiz esse workshop para 20 mulheres, 20 convidadas ali, porque eu estava com vontade de contar que eu estava tentando. E você viu que eu não contei, né? É. Eu não falei. E elas todas falaram, dividiram, umas que nunca tinham contado também, Nunca tinha começaram contado. a falar: "Nossa, eu tô tentando há muito tempo". E eu ali muda, só intermediando, fingindo que estava pleníssima. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei: "Gente, eu acho que eu tô conseguindo entender o propósito disso aqui tudo que eu tô vivendo, que eu tô passando". Foi aí que começou o assunto do basta sentir maternidade, da minha necessidade em falar, que aquilo já estava começando a me adoecer. E desse entendimento, eu já estava estudando psicanálise também, a cura vir através da fala, né, a sua cura emocional, cura das doenças físicas, falar, colocar para fora, se expressar. E comecei a fazer todo o projeto e e, assim, eu acho que eu tive uma acho que foi bem no momento que eu fiquei sabendo dos embriões, do insucesso dos 9 embriões, que foi uma alegria enorme. Nossa, conseguimos 9 embriões, depois de tantas coletas, né, e tudo assim, coletava um, aí depois coletei zero, aí fui para o originário. Aí foi quando eu conheci o doutor João, quando eu conheci o doutor Luiz, e doutor João, meu médico lá. E aí a gente começou a ter um sucesso nas coletas. Então mudou o número de zero, foi para 12, depois foi para 9, depois foi para 10. Então a esperança vai reacendendo. E essa minha conexão com ele também foi muito importante. E com a clínica toda no geral, porque eu acho que é um acolhimento de todo mundo ali, né. E aí, quando ele deu a notícia dos 9 embriões, aí eu falei: "Agora eu preciso conversar comigo". E eu estava no meio do Basta Sentir Maternidade, contando, porque a sensação, não sei se você teve, você começou com o Instagram depois que a sua filha nasceu, né. Então eu ainda tinha uma coisa de escutar os relatos das mulheres ali, de ouvir, de fazer os encontros e de ler. Pensa, a gente está com 50.000 mulheres na comunidade. De ler os relatos ali e ter a necessidade de provar para mim e para elas que ia dar certo. Aí eu fui e tirei esse peso. Falei: "Espera aí, agora sou eu conversando aqui com o meu filho. Por que que eu quero que ele venha?". E comecei esse processo, sabe. E aí o meu objetivo dentro da comunidade mudou a partir dali. E ali eu entendi o propósito, que não era somente o basta sentir maternidade. Assim como eu vejo que, depois de tudo que você falou, que não era somente o Instagram e a conversa com as mulheres, era pegar essa ONG e transformar numa ajuda financeira para custear esses tratamentos. A minha questão ali foi, como que eu consigo fazer com que essas mulheres revelem, para elas também entrarem em contato com a sua parte emocional, entendendo o que elas querem. E não entrar no embalo. Eu preciso, porque eu preciso me provar, eu preciso provar para as pessoas que eu consigo. Como que elas lidam com o insucesso, como que elas lidam com uma notícia e se mantendo dentro da alegria de viver. E não, de repente, eu dependo de tal coisa para ser feliz. Então, esse virou o meu objetivo dentro da comunidade. Então, eu falo para elas hoje e desde sempre: saiba o que você quer, porque não tem problema você não querer mais. Você só tem que ser verdadeira com você. E quando você diz que é uma alegria ver
a quantidade de bebês nascendo e de tratamentos que foram feitos, porque às vezes não é nem o bebê nascer, é você saber que você tentou, né. A mulher ir lá e fazer um tratamento, falar: "Ah, eu tentei, pronto". E eu sentia muito isso também. Estou fazendo a minha parte e a hora também que eu quiser parar, eu vou parar. Eu sinto quando a gente faz todo esse tratamento ali dentro do Basta Sentir Maternidade, psicológico, emocional, e elas entendem o que elas querem. Umas recuando e se encontrando com a felicidade, de novo, independente do que aconteça na vida, e as outras engravidando, que estavam ali 10 anos tentando engravidar. Dessa virada de chave, sabe, de você se conectar com você mesma, esquecer do resto, conectar com você e com o que você deseja mesmo, como mulher. Então eu entendo super o que você está falando. Em pontos diferentes, essa realização é muito grande quando você vê o seu objetivo acontecendo ali. Muito legal. Acho que, o que eu queria completar aquela hora cada vez mais a medicina consegue ajudar para as histórias não serem tão longas, mas geralmente quando existe essa resiliência, essa persistência que você teve, essa acreditar, você sabe onde você quer chegar, geralmente isso é recompensado. A gente vê até através de estudos científicos que veem que, putz, ó, a insistência, às vezes a gente não consegue entender porque não deu certo, mas às vezes insistindo você chega lá, né? E a gente, com tudo que acontece na nossa vida, a gente vai classificando, né? A gente fala: "Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim". E se tantas coisas que foram ruins não acontecessem na sua vida, não teriam essas 20 Não, crianças aí, né? é isso. É muito legal, assim. A gente só vai entender, às vezes, Uhum. depois, O né? propósito Quando ele tá ali, desde que você esteja é, aberta a enxergar, é isso aí. a ver. Muito legal. E você deve não, gente, assim, você deve ser um contador de histórias da quantidade de pacientes e de tudo que você É, vê. Você acha uma coisa que eu sempre quis perguntar, como médico mesmo, mas também como médico, mas também como ser humano, você acha que a parte emocional influencia em todo esse processo? influencia, né? É é muito difícil a gente medir isso, né, mas com cer e não existe ninguém que está tentando engravidar que está plena, Uhum, né, assim, a gente do outro lado fica angustiado, a gente fica triste, né, então de manhã recebe sim. uma notícia, fico feliz, à tarde fico triste. Eu imagino as pessoas que estão, né, na expectativa daquele, né, quando é com elas, né. Então o muito estresse vai impactar em número de óvulos, vai diminuir a chance de gravidez, mas assim, não existe quem está 100% sem algum nível de É, estresse. nunca na O que você vida, né. precisa é acreditar no caminho, tentar controlar aquilo que está sob seu controle, Sim. porque poder correr atrás, poder ir atrás, né, dos diagnósticos, do tratamento, está no nosso controle. Se vai dar certo ou não, não tá, né. Aprender a Então soltar o tem que foge do seu controle. e ter um equilíbrio emocional para você poder ter esse caminho sem o esposo dela, sem ela ter um equilíbrio emocional, ela não teria conseguido percorrer esse caminho, né. Eu acho que o tratamento a Então infertilidade é a vida, né. O que que a gente tem certeza? Então se você não tiver focado nas coisas, né, no seu objetivo de qualquer coisa, é incerteza, a gente não tem certeza de nada na vida. Eu acho que a infertilidade ela joga isso na nossa cara. Então por isso que é Da gente querer importante controlar tudo, controlar o falar: incontrolável. "Opa, espera aí, bem, isso aqui você não vai e controlar não". em casa, eu sei que a gente já está no tempo aí, mas estava conversando com a minha esposa, eu tenho 2 meninos, e a gente discutindo: "Putz, tô preocupado com o comportamento", eu falei: "Olha, o que está no nosso controle? A gente dá o máximo de educação que a gente pode. Se lá na frente ele vai ser uma boa pessoa, se vai ser não está no nosso controle, Eu né, eu então eu isso conto eu começa falo antes do embrião exatamente isso. até É, na sua é. criação. E é isso, a gente precisa ter sabedoria para saber Pra aonde fazer que a a sua gente parte. consegue
Não para que seja usar, fácil, né? É fácil falar. É um trabalho, É, tá certo, Trabalho, mas né? dá. para usar a sua liberdade, que nada mais é do que fazer o que é preciso, né? Fazer a sua parte, porque o resto não controla. Nós temos várias perguntas do pessoal, das meninas da comunidade, mas eu vou escolher deixar, a gente vai conversando aqui, né, gente? Eu vou Sempre bom esse embora, assunto. vamos Eu vou amassar um pão tomar de banho. queijo e aí vamos embora. Nath, a Tabata perguntou o seguinte: estou há 2 anos tentando o positivo e depois das tentativas frustradas, muitas amigas me dizem para avaliar se não é melhor focar em outra coisa, realizar outros sonhos. Na sua trajetória, como você identificou seus limites sem perder a força para continuar? Nossa, pergunta boa da Tabata. Eu pensando aqui nas coisas né, que ela tá escutando, nas coisas que eu escutei, eu penso que as pessoas elas falam porque elas amam a gente. E a jornada ela é difícil, é desgastante, emocionalmente, financeiramente, é muito difícil. Então eu focava no que eu queria, que era que era o filho. Então assim, é difícil falar. Eu lembro que eu falava assim: "Você tem que focar em outras coisas", mas você fala assim: "Mas como focar em outra coisa? Se eu tenho data para ir no médico, se eu tenho data para fazer exame, se eu tenho horário para tomar medicação". Então, eu lembro que eu tirei esse peso do que achavam que eu devia fazer, eu não focar. É uma coisa que eu fazia, que uma todo mundo me achava doida, depois que eu contei, né, porque falavam, eu não ia ligar. O beta é para ser feito tal dia. Eu fazia o exame de urina logo depois. Eu falava: "É bom saber já de manhã o que que aconteceu, do que eu ficar esperando até de noite". E aí eu fui evoluindo, né. Então eu passei a descobrir que não me deixava estressada a fazer o exame de sangue. Então, assim, a partir do dia 6, depois da transferência, 5, exame de sangue, beta-HCG. E já ia fazendo, mas assim, é uma loucura. Mas era o que me deixava tranquila. Você foi se conhecendo. Muito, eu preferia todo dia cedo, acordava escondida até do meu marido, desaparecia, ia rapidinho no laboratório fazer um beta, mas era isso. É doideira para alguns, mas aquilo me acalmava, porque eu falei assim: "Bom, é 0 mesmo, tá ótimo. Hoje é 0, amanhã pode ser que", mas assim, eu conseguia lidar, então assim, é muito o que ela vai se encontrar, no que ela consegue, depois a espera do beta, que é super difícil, eu falava assim: "Vou falar com umas amigas, que para mim faz super bem, que é super gostoso, vou buscar pequenos momentos", porque desfocar do que a gente quer Ah, é muito é um sofrimento, porque não tem é. como. Então é melhor você entender que você tá estressada mesmo. Eu acho que assim, entende que é difícil mesmo, Aceita. Aceita que aceita. dói menos. Exatamente, exatamente. É. E não tenta camuflar, Não tenta mas camuflar, sim compreender, conversar com se você mesmo, acolher, consigo mesmo. É. E se não é acolher. infrequente, viu? Às vezes a gente recebe foto, ó, doutor, aqui tá o teste de sangue, mas olha o que tem de teste de De urina, urina, assim, tipo, tem exatamente. 7 antes, assim, É aqui o bem de isso, o meu sangue. era assim. O meu era assim total. A Mariana para o Dr. Luiz. Passei por várias tentativas frustradas e, para falar a verdade, estou emocionalmente exausta. Existe algum protocolo médico ou ajuste que possa aumentar as chances de sucesso depois de falhas consecutivas? Tá. É difícil, né, a gente ter uma solução, o que a gente sabe é que investigar a fundo, né, tanto, o útero, eu não sei às vezes se ela está conseguindo formar embrião ou não, mas, a gente tem vários caminhos, né, desde gravidez com óvulos próprios, gravidez com óvulos doados. A gente sabe muitas vezes quando o útero é um grande problema, existe útero de substituição. Então foi o que a Natália falou, nem sempre é no tempo que a gente quer ou do jeito que a gente quer, né. Então, eu acho que ela precisa daí com o profissional que a acolheu e que ela se identificou, tentar entender qual que é o caminho que vai oferecer uma maior probabilidade, né. E se, ela topa ir para óvulos doados ou eu não sei, né, às vezes ela forma ótimos embriões e nem é esse o caminho, tá. Mas eu acho Mas as que opções, né? Abrir existem todas as opções, opções. né, e tentar investigar, lógico que dentro de um limite, eu acredito muito na parte científica, então dentro de um limite, né, técnico, o que faz sentido, o que não faz, e um pouco a insistir, né,
porque geralmente quando a gente insiste, se não fossem 8 transferências, não estaria aí a valência. Então, é ir lá para baixo, se reerguer, ver como que vai conseguir seguir em frente, tá. Acho que é isso que eu posso falar para Mas ela, você assim. falou uma coisa que é super importante e que eu só fui ter essa noção desse leque de opções, porque até então, primeiro a gente coloca uma opção, quando você desconhece esse cenário, falando por mim, assim, eu nunca tinha, como eu falei no começo da conversa, eu nunca tinha mergulhado em tudo isso, nunca não vivenciei isso lá atrás. Então você começa a ter interesse a partir do momento que aquilo faz Começa a parte da ter sua ali, vida. É. E eu tive esse entendimento de todas as opções, não só através da comunidade, como fazendo esse podcast, apresentando Sim. esse podcast e recebendo, ouvindo histórias. sim, ouvindo histórias, lendo os relatos e, através dessas pesquisas e também depois do insucesso dos 9 embriões. Porque aí o doutor João chegou e falou: "Olha, então, a gente vai tentar até quando você quiser, do jeito que você quiser, mas vou te mostrar as possibilidades. Existe a ovo-doação?" Eu: "O quê?" Eu não sabia. Tanto é que a gente foi gravar agora um episódio de ovo-doação, e incrível, assim, saber da história, e a Luli veio, ela é uma brasileira, mas ela mora fora. Você conhece o projeto Conheço, dela? conheço. Projeto Sim, muito maravilhoso. bom. Então ela trazer essa história, eu fiquei encantada e eu não sabia disso. Eu não sabia da possibilidade de você pegar um óvulo assim como você pega um espermatozoide, não sabia disso. Então assim, temos a ovo-doação, temos a Útero 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 de útero de substituição. substituição, porque a gente fica barriga de aluguel, né, barriga de É. aluguel, que nem pode ser aluguel no Brasil. Não, É. Útero de substituição e que também é uma forma muito bonita de ser feita, porque é uma doação ali de um corpo de uma outra mulher para aquilo acontecer, né. Então e a adoção. E quando ele falou isso eu falei assim: "Ah não, eu vou ser mãe". De Eu um jeito ou de tirei outro a gente chega lá. eu tirei um peso de primeiro que tem que ser natural. Aí depois você fala: "Nossa, mas espera aí, eu vou para uma fertilização in vitro?" Mas não tem só, temos outras opções. A Originário faz um projeto, é um programa maravilhoso de ovo doação, né. Tem. A É gente incrível. Então assim, é o que tenta ajudar também a Sim. ovulação, muitas vezes é um dos caminhos quando é um tratamento que financeiramente é limitante, né. A gente mora num país que, infelizmente, tem pouco acesso. Então, a ovulação muitas vezes é uma rede de ajuda também, porque uma mulher que precisa fazer fertilização in vitro, ela pode doar parte dos seus óvulos ou alguém que gosta muito dela vai lá para a clínica e doa parte dos seus óvulos e com isso os dinheiros que entram, né, depois dessas doações, acaba viabilizando financeiramente esse tratamento. Então, muitas vezes é um caminho de uma rede de apoio ali também que viabiliza o sonho de um monte de gente. É sim, muito legal, é muito legal, é muito maravilhoso legal. esse projeto. A Então gente quando ele me contou isso, eu falei: "Gente, eu vou ser mãe". E aí eu já tirei automaticamente o peso do "tem que ser assim", porque esse é o controle que a gente precisa tirar das nossas mãos, porque a gente não tem. O "tem que ser do jeito que eu quero" te limita, te Muito. trava para um monte de coisa. Você tem um objetivo, mas você coloca um meio para chegar, para alcançar aquele objetivo. E é isso que faz com que as pessoas, às vezes, se percam ou que elas não consigam, né. Mas é fantástico saber disso tudo e saber de todos esses movimentos. Eu agradeço a Deus, agradeço, a espiritualidade, né, em si, de ter passado por tudo que eu passei e poder ter esse momento aqui. E ter a oportunidade de conversar com tantas mulheres, de ter você aqui, Nath, de ter você, doutor Luiz, de ter a clínica que faz esse trabalho de poder levar isso para as pessoas de alguma forma. Porque se não tivesse acontecido isso com a gente não estaria aqui, E a né? informação salva, né. Salva o tempo da pessoa, Sim, salva
salva. Então, assim, o trabalho de falar, você que tem essa comunidade de pessoas que te seguem e que te admiram, tira também o peso delas. Porque quando você falou da cura, né, pela fala, quando você também quando você fala sobre o assunto, você tira o peso de milhares de mulheres que estão passando por isso. Então, assim, a gente só consegue ver quando a gente passa. Porque o propósito talvez venha da dor, de certa forma, de você entender naquele momento de dificuldade, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer com tudo isso que me foi apresentado? Porque chorar não adianta. O Né? que Você que pode eu vou chorar um fazer? pouco, mas Aí assim, já é responsabilidade sua também, o que né? eu O vou que que eu vou fazer? fazer? Porque chorar, você chora um momento, mas ficar se lamentando, então é isso, assim, você está atenta o que eu vou fazer com tudo isso que me foi apresentado? Pode ser que saia uma coisa maravilhosa. Não sai. Sempre. Sempre sai. Isso que é tão legal, quando uma pessoa como você se expõe, que difícil. Vocês, né? Vocês duas são muito Mas assim, corajosas, a Mari muito... num outro nível, mas assim, é maravilhoso, porque alivia o peso de muita gente. E alivia o nosso. A Mari, até durante o processo dela, eu falei, nossa, vocês são muito corajosos, porque vocês estão se expondo sem ter um resultado. Tá expondo a jornada, tá expondo... É justamente isso, si, né? assim. Você trabalhar no e si. Nossa, eu achei muita coragem. É maravilhoso. É muito legal. E eu acho que é isso, assim, é acreditar no... é acreditar que é o caminho. Poderia dar certo ou não, mas você vai ajudar um monte de gente nesse caminho. Independente E do faz valer a resultado, pena. é o caminho. Não é o resultado final, é o caminho. E parabéns a vocês. Obrigada. Gente, amei. Eu Muito amei. obrigada. Que bom esse papo e que vocês continuem também nessa jornada altruísta, né? Que é o mais importante da vida. É esquecer desse individual e abraçar o conjunto, abraçar o todo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Mari. E você que nos ouviu, não deixe de conhecer o Basta Sentir Maternidade, uma comunidade para apoiar mulheres que vivem diferentes fases na jornada da maternidade, com trocas verdadeiras e informações de qualidade. Eu não posso deixar de agradecer mais uma vez a Clínica Originari, onde eu fiz o meu tratamento. Esse espaço que me acompanhou e me acolheu em todos os sentidos. Muito obrigada sempre. E obrigada também à Mãe Vitaminas, que é nossa grande parceira. Um beijo enorme e até a próxima.